A OpenAI acabou de lançar o GPT 5.5. É o melhor modelo da OpenAI lançado até agora. Então eu quero conferir com vocês aqui o release notes que eles soltaram e também no final uma comparação entre uma execução utilizando o modelo anterior, 5.4, e o modelo 5.5. Hoje eu trouxe aqui um convidado que é o Andrews. Ele é mestre no Codex, então ele sempre que eu peço algum apoio, alguma coisa com o Codex, ele me ajuda, então acho que já faz um tempinho que ele está utilizando o Codex aí. E hoje ele está aqui no modo hacker anônimo, então sem a câmera, e ele vai ser a voz da nossa consciência aqui nesse vídeo. E aí, Andrews? Opa, fala pessoal, tudo certo? Então vamos conferir, né? O que que o GPT 5.5 trouxe de novidades aí. Já veio usando o 5.4 desde o lançamento, desde, né, do minuto que lançou. Então vamos fazer um teste aí no final para comparar os dois. Assim, uma coisa que já me chama a atenção de cara é que nesse lançamento, né, eles mencionam tanto a questão de o modelo tá melhor em questão de codificação, e também de ele estar performando bem em fluxos agênticos, então mais a parte de agente, que na minha visão, isso vem de frente para bater com o que o cloud está fazendo, né? Então, o produto do cloud hoje, eles estão indo muito para o caminho de fluxo de trabalho, então lançar o cowork, de você estar automatizando suas tarefas, né, com os agentes. E, assim, na minha visão, é uma resposta direta aqui da OpenAI. Então, vamos aqui para a tela para acompanhar aqui os release notes que eles soltaram. Então, primeiro aqui eles soltaram um videozinho, né, com as primeiras impressões, e já no começo aqui eles colocam, né, que estamos lançando o 5.5, que é o nosso modelo mais inteligente e intuitivo até o momento. É que segundo eles, né, ele de forma geral, né, em todo tipo de situação vai estar melhor, né? Debugar código, pesquisa, é, analisar data, né, dados, fazer de tudo, né? Então, aparentemente é um modelo, digamos, de contexto geral, né, para todo mundo usar em todas as situações, né? E mais inteligente. Exatamente. Aqui eles mencionam algo que me chamou bastante atenção, que os ganhos são especialmente expressivos em programação, ok? Uso de computador, trabalho intelectual e pesquisa científica inicial. E então, isso, ao meu ver, vai assim, fazendo aqui uma comparação com o Opus, né? Que é o modelo que a Cloud lançou recentemente, o Opus 4.7. Qual que é a principal diferença? Você vê que o Opus, ele é bem focado em programação. Então, outros aspectos, ele acaba, ficou capado, né? Ele não é muito bom, assim, para pesquisa. Um ponto que, assim, a comunidade de desenvolvedores, eles acabaram expressando, que parece que ele ficou muito mais contido. Então, você pedia, muitas vezes, ali, uma opinião sobre determinada coisa, ele parecia não querer, assim, um fato engraçado, ele não, parecia não querer eh, se envolver em polêmica, brincando assim, né? Mas não queria dar muita opinião, ia mais direto ali para codificação, então parece que ele ficou contido, né? Que são ali os guardrails que a Anthropic tinha comentado, né? São a questão de segurança que eles aumentaram. Então parece que segurou o modelo, ele está mais contido. E ele é o Opus ele é bem especialista em programação. Então, se você quer fazer em geral, conversar com ele, desenvolver algum plano ali, você já vai ter um ganho melhor se você utilizar, por exemplo, o Sonnet, né? Então, enquanto que aqui a OpenAI está indo para um caminho bem diferente, que é um modelo único, que ele é bom em vários segmentos diferentes. Como o Neto estava falando, ele é mais inteligente. Mas ele também é para ser mais rápido, né? Então ele também é para ser mais, ele ter mais memória, mais largo o modelo, né? Tem mais capacidade, né? E segundo eles, né, o custo por token vai ser melhor, embora o modelo a princípio parece ser mais caro no uso, né? Mas o custo por token e a latência vai ser menor. Então uma tarefa que talvez levaria 1 hora, talvez leve 50 minutos e tem uma economia de token nisso e um resultado melhor no final. E pegando aqui os benchmarks, né, os famosos benchmarks que toda vez que lança um modelo, o pessoal solta aqui o benchmark que é superior né, superior ao outro modelo, mostrando a superioridade. Mas, assim,
A gente tem aqui os dados, a gente vai falar um pouquinho desses dados aqui com o Andrews, mas o que que acontece, né? Parece que esses testes eles são muito enviesados. Então, assim, eu não vejo que dá para ter um nível de confiança muito alto nisso. Porque É, pegando o próprio Opus, né? Eles soltaram ali que no release, quando eles soltaram o modelo, que ele tá, os benchmarks tá pontuando 80, por exemplo. Mas algumas pessoas fizeram testes de benchmark que tava pontuando bem menos. inclusive no cloud, no Opus, o pessoal sente que com o passar do tempo o modelo vai piorando, né? Então eu não sei se isso é algo que o pessoal da Anthropic mesmo faz por querer ou se é degradação natural da IA, né, deles. Mas pode ser ambos os casos, né? Porque na data de lançamento a pontuação é grande, depois de 1, 2 semanas o pessoal faz o mesmo teste e o percentual do mesmo benchmark diminui, né, razoavelmente, né? Agora a questão dos benchmarks, né, o Terminal Bench, que é o primeiro ali, né, traduzido em português bancário de terminal, que é o teste que eu mais gosto de olhar, a gente pode ver que a pontuação realmente tem muita diferença, né, do 5.4 para o 5.5, né? 75 para 82%, uma melhoria significativa. E esse teste eu gosto porque ele tem bastante testes complexos, então é um teste confiável, né? Para o modelo passar esse teste e conseguir essa pontuação, ele realmente tem que ser muito inteligente. Então, por mais que eles podem treinar antecipadamente o modelo, ainda assim, para, né, ele resolver as tarefas, são mais de centenas de tarefas que precisa executar para conseguir essa pontuação. Então eu gosto muito desse teste e o percentual do resultado dele tá com ganho significativo realmente. É, e até é interessante que comparando aqui com o modelo Opus, né, e o Gemini 3.1 Pro, você vê que há uma diferença significativa, né? De 69, 68 para 82. Isso é um item bem interessante. Aqui, ó, esse teste é bem interessante, que é o do uso do navegador, né? Então, o que que acontece? Principalmente indo para esse caminho de usar mais agentes, fluxos agênticos, onde você pede uma tarefa, delega uma tarefa para um agente, ele vai lá, abre o navegador, digita alguma coisa, clica em alguma coisa, busca informação. Então, você vê aqui que ele está pontuando 84 agora no 5.5. E o 5.5 Pro, que é um modelo mais caro, tá com 90, né? Comparando aqui com o Cloud Opus 4.7, que tem uma pontuação de 79, e o Gemini Pro, uma pontuação de 85. Mas também você vê um salto. Quero comentar com o Andrews, esse gráfico, porque ele mostra nessa linha aqui de baixo, né, a horizontal, a questão do custo, né, e aqui a inteligência em geral. Então a gente tem, olhando aqui no final do gráfico, né, os modelos da Anthropic, que o Opus estão com o custo mais alto, né? Por isso que consome muito token, para quem usa ali o cloud sabe que as cotas gastam muito rápido. Então você vê aqui no gráfico que realmente está no mais palhinha aqui para horizontal à direita, que significa que eles têm mais custos. Então, né, dá para ver claramente que, por exemplo, o GPT-5.5 em modo low, ele gasta 512 em tokens, enquanto o Medium gasta um pouco mais de um ali, né, 1.000 e pouquinho, digamos. Então tem uma boa diferença, né, do low pro Medium. Então, se a pessoa de repente quer trabalhar com documentação, escrever algo mais simples, dá tranquilamente para usar o 5.5 Low. Vai ter um custo bem reduzido, né? Inclusive com mais inteligência e menor custo que o Sonnet 4.6 em Low, né? Então a gente tem ganhos desde usar o Low, o Medium e o High. Ambos, todos os três vão realmente ter um custo menor de tokens em relação ao da Anthropic, né? O Cloud. E a inteligência também é superior, né? Então, um bom percentual de inteligência a mais ali, né? Em cada modelo. E já fazendo um gancho aqui, e, e já fazendo um gancho aqui sobre a questão de custo. A principal diferença entre o modelo 5.4 e o 5.5 é que o 5.5 ele tem o dobro de custo do modelo 5.4, porém, segundo ali a OpenAI, ele resolve muito mais rápido os problemas, então compensaria nisso. Daria para
Por exemplo, enquanto antes, vamos debugar alguma tarefa, né? Vai usar o 5, eu usava o 5.4 Medium para debugar e às vezes precisava várias vezes tentar explicar a situação, o erro, até ela conseguir consertar, né? E aí, nesses casos que às vezes não resolvia no Medium, eu passava para o High. Então, né, o custo aumenta usando o High, mas acabava resolvendo. Então, talvez agora na versão 5.5, talvez o Medium, por mais que o custo inicial vai ser o dobro do que o 5.4, talvez em vez de eu tentar, porque às vezes eu precisava testar 3 vezes, tentar explicar para ela para resolver um bug, enviar logs, e ela, às vezes ela não entendia e eu passava para o High. Talvez agora no 5.5, no Medium, talvez eu resolva de primeira. Eu mando o log para ela, o que está acontecendo, e talvez ela vai entender de primeira. Então pode ser que reduza realmente por mais que o custo do modelo é o dobro, talvez a gente vai ganhar o dobro de tempo em resolução e o dobro de. Vai ser mais barato em questão de tokens, né? Bom, agora a gente já mostrou aqui os benchmarks, mostramos aqui o release notes, falamos sobre os preços. Agora vamos para a prática e vamos comparar na prática uma execução aqui. A gente vai utilizar um prompt, o Andrews vai explicar um pouco melhor o teste, comparando o 5.4 com o 5.5. Vamos lá para a tela. Beleza, então eu fiz um prompt bem simplesinho aqui, né? Aqui na esquerda temos o 5.4 em Medium e na direita temos o 5.5 em Medium também, ambos com o codex CLI aberto. Eu vou executar um prompt em cada um, mais ou menos no mesmo tempo aqui. Eu pedi para ele criar um sitezinho com um hero, né? Bonitinho, com uma imagem que eu deixei na pasta. Vamos ver se ele vai achar a imagem, se ele vai conseguir criar a página e se o site vai ficar bonito. E depois, mas no final, a gente mostra o resultado de quanto teve de custo de tokens e o tempo que mais ou menos ambos levaram. E também a gente fez um joguinho no estilo de Flappy Bird nos dois, e a gente vai mostrar os dois para estar comparando a qualidade de ambos os modelos. Muito bem. Então, enquanto fica rodando aqui esse teste, nós podemos mostrar o resultado ali do teste pedindo para criar uma versão do Flappy Bird aqui. O que eu, Beleza. durante o teste, acho que uma coisa que chamou um pouquinho a atenção, né, Andrews, a questão ali no teste, desse teste, como que foi a questão do uso do contexto e o uso de token? No 5.5 realmente eu vi o token disparar muito mais rápido. Realmente ele gastou mais rápido. Só que eu vi que o processamento dele estava muito maior, né? O output de informação na tela estava muito maior, muito mais rápido. Aparentemente, assim, deu para sentir mais ou menos uns 20, 30% que ele consegue fazer um output de código mais rápido. Tanto que na tela agora a gente já pode ver, né? Ó, o 5.5 já está escrevendo o site que eu pedi. O 5.4 nem começou ainda. Então, por mais que o custo de tokens está sendo maior, realmente ele está mais rápido, né? Ó, a gente já pode ver que realmente, né, dá para ter, a gente tem uma impressão do código subir mais rápido, né? Eu acho no 5.5. Uhum. Realmente, verdade. E eu acho que Beleza, também, então. também vai, o que vai pesar também. E aqui a gente fez um prompt e tá pedindo para executar uma tarefa. Então não tá exigindo muito raciocínio dele, para ele, digamos assim, encontrar o problema, tentar solucionar o problema, né? Então talvez isso pode até, é, em situações onde realmente ele tem que raciocinar, idêntico como o Andrews tinha comentado comigo, né? Ele procurar por um bug ali que está acontecendo. Então, nesse caso, que existe um raciocínio, existe uma linha de pensamento maior, o 5.5 ele vai ter uma melhor performance. Né? Tanto que a gente já pode ver, né? O 5.5 já terminou e já faz algum tempinho, ó. Enquanto o 5.4 ainda está codando. Muito bem, vamos dar uma olhadinha então na comparação ali do Flappy Bird. Enquanto o 5.4 está terminando aqui, né? Que provavelmente vai demorar e realmente já deu para perceber que ele é mais lento, né? O 5.5 já terminou. Enquanto isso, vamos dar uma comparada entre os jogos que a gente pediu. Bom, aqui temos então. Esse é o 5.4, que eu pedi para ele fazer um clone do Flappy Bird, num shot só, né? Eu passei o prompt e falei, ó, termine esse jogo, do início ao fim. O que eu pedi para ele fazer? Bonitinho, animação, som, tecla de espaço para pular, né? Então vamos testar o 5.4 aqui. Ó, tem som, tá somando ponto, tá funcionando.
a física tá ok, ó, se você bate realmente ele dá game over e permite retornar, né? Então, vou deixar ele cair no chão, ó, caiu no chão, ele finalizou, ok, então a física do chão tá ok. E o teto ele não tem física, mas no cano ele tem. É, Então, tá tá, funcional, né? tá funcional. Só que ele tem mais cara de não finalizado, né? É, a sombra também voando no céu junto com o bichinho ali, né? Meio estranho até, né? E agora vamos pro 5.5, então. A janelinha me parece um pouco mais bonitinha, né? O texto tá mais alinhado, as animações, as cores, inclusive o background da página tá mais bonitinho. É, não Aí tinha reparado vamos, nisso antes. né? Mostrar testando aqui. O som tá mais abaixo, o céu tá se mexendo, parece que tem as estrelas fixas e o céu tá andando. Inclusive a física, né? Tá legal. Ó, quando ele bate, tem o tremor na tela, que isso Uhum. no outro não teve, né? Bem legal esse tremorzinho, ó. Então no chão tem. Ah, e esse aqui ele bate no céu e dá game over, ó. No outro não tinha isso. Ó, se eu bater no céu. É, no jogo original você conseguia, né? Subir, não conseguia? Eu não lembro no jogo original, mas pelo menos aqui ele incluiu, né? É, não lembro. Não lembro também. É, bem legalzinho, tá? Bem funcional. Eu particularmente gostei mais do 5.5. Ambos terminaram no mesmo tempo, foi exatamente, praticamente o mesmo tempo para fazer o joguinho. É, então E- assim, o que, digamos assim, em termos, né, em termos de funcionalidade, né, os dois fizeram as funcionalidades. Então tem ali a física, ele tem o game over, tem o contador de recorde, Uhum, mas recorde. no 5.5 parece que ele raciocinou um pouquinho mais, ele foi mais inteligente, né, ele Foi mais a fundo, né? Ele foi mais a imaginou que o fundo. céu também deveria ter impacto, né? Física. Ele botou as estrelinhas lá no fundo e as nuvens, enquanto no 5.5, no 5.4 só tem nuvem e um sol, né? Um sol simples ali. O degradê no 5.5 tá melhorzinho também. Também bem interessante a diferença dos dois. Então, apesar de. Foi o mesmo prompt nos dois, um prompt básico. Só que a gente tem que falar, né? Nem em todos os cenários a IA fazer um pouco a mais do que você pediu é uma coisa boa, né? Às Às vezes vezes ela faz o que você não queria, daí você tem que reverter. Mas aqui às foi vezes no sentido introdução de bom. bugs, inclusive, né? Aqui foi pro bem. Legal, o teste, então aí tá aí o teste pra vocês. Beleza. E aí, voltando então aqui pro código que eu pedi agora, para ele fazer uma página, a gente não viu o resultado ainda, né? Ao vivo aqui, pedimos para fazer dois sites, no 5.4 e no 5.5. Agora eu vou entrar na pastinha lá e vamos executar. A gente não sabe o resultado, né? Isso aí, vamos Então ver. vamos ver aqui o 5.4. Aí, ó, tá aí. O que é o É, pedido que você fez pra ele? Eu pedi para ele fazer um hero, né? Só uma página inicial super simples, com Uhum, um background que eu deixei na pasta lá. Ele encontrou e colocou, né? uhum. Realmente colocou. E pedi para ele fazer um botão para ver se ia abrir o jogo. E abriu. Realmente, o botão funcionou. Legal. Então, então clica isso. Esse aqui é o 5.4. Ficou interessante, né? E ficou legal que o tema pareceu com o jogo, né? Tá realmente similar, né? O background e tudo mais. Tá O coerente. botão até tá com uma animação. Esse é o 5.4. Então vamos pro 5.5. Ah, esse é o 5.5. Ah, interessante. Tá com. Não sei se foi intencional dele botar uma A, a- animação no rover, né? você tinha passado a copy, o texto que era para usar, ou não? Não, nada. Só pedi realmente para ele fazer uma página super simples, referenciando e botando o botão para iniciar o jogo. E realmente o botão também funcionou. Clica, vai pro joguinho lá. Ó, vamos E ver o que que ele colocou de copy. Desvia dos canos, bata asas no tempo certo e tente bater seu recorde nesse desafio rápido, colorido e viciante. É, aí eu gostei. jogar agora e o spacebar clique ou toque. Ó, Se eu dar. pelo spacebar ele vai, será? Não, não foi. Eu tentei aqui, não Fanpage. foi. E o 5.4, voe baixo, pontue alto, entre em uma corrida aérea viciante, desvie de canos no tempo certo. É interessante, ambos estão numa linha parecida, né? É, E prove seu fluxo e reflexo em um clone do Flappy Bird rápido. mas olha Aí só ele isso aí, ó. botou. Isso aqui seria ruim, né? Ele tá explicando o,
não sei se dá para dizer ruim, mas a stack que ele foi usado, né? Que ele usou HTML, CSS, JavaScript, isso não é algo que o cliente final quer saber, né? Que linguagem foi feita, né? Pelo menos eu achei desnecessário. Realmente você vê que, digamos assim, faltou um pouco de inteligência, né? É, Porque, ele pô, em que passar. situação que se colocaria isso? Já o 5.5 ele, pô, ele só fez ali o Hero, fez ali um, né, Flap Skyrush, até criou um nome, criou um nome. Flap Sky Rush. De onde é que tirou Skyrush? Será que foi da tua imagem? Tá escrito isso? Não, a imagem eu botei como hero.hero.png na pasta. Hum, E o prompt, vamos ver aqui, Flappy Bird, Flappy Bird clone. Não, realmente, não passei Flap Sky Rush aí, ele que criou esse nome. é, legal. Eu, comparando os dois, eu também preferi do 5.5. Eu achei mais coerente. Embora ambos funcionaram, né? O botão Uhum. funciona. Você vê que são pequenas nuances, né? Então, o que que ia acontecer que no 5.4, provavelmente você ia ter que mandar mais um input para ele, pedindo para ele remover aquelas coisas lá, para ele adicionar o tremor, assim, Uhum. então você ia acabar utilizando mais token, ia ter mais uso, para ajeitar como você queria. Enquanto já o 5.5 ele já foi mais assertivo de primeira. Né? Embora o 5.5 botou essa animação de mouse hover na imagem aqui, que eu, né, a gente não entendeu do. Talvez ele quis meio que simular o bonequinho quando a gente dá espaço, né? Exatamente o efeito que ele inclina a cabeça quando a gente dá espaço, né? Talvez Aham, ele quis fazer isso. verdade. E aqui ele adicionou no botão, no 5.4 ele adicionou no botão uma animação de hover. Assim, mas eu também particularmente prefiro o 5.5. Embora teria que corrigir, digamos, pedir para ele remover essa animação aqui da imagem, no 5.4 eu já teria que pedir, remove esse texto, né? Essa borda aqui, por exemplo, não sei, isso não é cara de site, né? Tá meio estranho essa borda em volta. Eu iria pedir para ele alterar isso aqui, né? Essas duas situações. Mas de resto, aprovado. Então, como vocês podem ver, essa aqui foi a comparação, né, do 5.5. Qual que é a minha visão sobre isso? Isso mostra que a OpenAI, ela tá ativa, tá no páreo aí com o Cloud, que são rivais, né? É, a questão, agora a OpenAI lançou recentemente, também essa semana mesmo, o é, Workspace Agents, então indo mais para o caminho de estar utilizando agentes aí no seu trabalho. Também lançou aí o Images 2.0, né? E tá bem bacana, eu cheguei a testar, tá bem legal também. E agora com o novo modelo 5.5, então ainda mostra que ela tá no páreo com a Anthropic. Porque a Anthropic aí tava lançando quatro coisas na mesma semana, sabe? Tanto que algumas notícias eu li que os investidores da OpenAI estavam ficando um pouco preocupados, principalmente pelo que a Cloud, principalmente pelo ponto que a Anthropic estava fazendo vários lançamentos, então tá conquistando um público, enquanto que né, não estava vindo nenhuma novidade por parte da OpenAI. Andrews, antes da gente finalizar aí, qual que é a sua visão? O que que você achou aí dos testes? O que que você achou do 5.5? Vai estar utilizando aí no seu desenvolvimento diário? Já, basicamente, já botei o 5.5 e já virou o meu principal. Daqui em diante vou ficar testando ele, né? Já me pareceu muito bom. Eu fiz uns testes antes também da gente iniciar a gravação do vídeo de uns projetos meus. Tudo que eu pedi para ele fazer, realmente ele fez, entendeu? Então já tá aprovado, digamos, na minha situação aqui. E nos testes eu já percebi que ele realmente fez mais rápido, entendeu mais. Ele fez aquele. Eu não precisei te explicar mais coisas, né? Que enquanto no 5.4 às vezes eu precisava insistir um pouquinho nos prompts ali, explicar um pouquinho melhor. E o resultado dos usos de token realmente foi menor no 5.5. No total foram 61.149 tokens usados no 5.5, né? Dos dois prompts que eu mandei, um para criar o jogo e um para criar o site. E no 5.4 foi de 74 mil, né? Então de 61 mil para 74 mil no 5.4. Então a gente teve mais velocidade, mais resolução, ficou melhor a qualidade e ainda teve menos uso de token. Então o percentual é pouco, né? De 61 para 74 aí, talvez uns 10%, um pouquinho mais. Mas já é interessante. Aí agora eu vou ter que usar no dia a dia e ver se o custo vai ser bom, né? Para valer o uso dele. Mas a princípio, se ele resolve a minha situação,
e mais rápido, não tem nada a reclamar, né? Andrews, queria agradecer você aí por fazer esse vídeo aí comigo. Opa. Vocês querem oferecer algum serviço, alguma coisa? Deixar teu contato? A gente deixa o meu site nos comentários aí, qualquer coisa, né? Se alguém precisar, às vezes, de alguma automação, ou ajuda no desenvolvimento de projeto, a gente está aí para ajudar. E aí a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu! E você que assistiu até aqui, gostou do vídeo e te ajudou de alguma forma, não deixa de se inscrever no canal. Também deixa aqui o seu comentário, o que que você achou dessa comparação. Tá usando o ChatGPT ou você já tinha migrado para o cloud? Você pensa em voltar? Qual que é a tua visão sobre isso? E se você quer automatizar aí a sua operação, ou você já começou a fazer isso de forma sozinha e precisa de ajuda, eu vou deixar meus contatos aqui embaixo, que eu tenho tanto a criação aí de automações e a minha mentoria individual, né? Então vou deixar meu contato aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo e um abraço.